se eu entendi bem o que você quis dizer. Ele vai contratar um eletricista, um outro profissional, de preferência habilitado, né, para realizar o serviço que foi recomendado. Então, esse outro profissional, ele vai recolher uma outra RT referente ao serviço que ele vai fazer, que aí já é um serviço de manutenção, não é o laudo de vistoria, é um serviço de manutenção. Então, a responsabilidade sobre a manutenção, e logo após, você falou que sofreu um acidente, não é isso? Ocorreu um acidente? Houve um acidente depois. Você faz o laudo, está tudo conforme, sem problema. Acontece alguma coisa no equipamento, alguma coisa que aconteceu, alguém mexeu na cidade, alguém dentro do apartamento, a pessoa resolve mexer com uma coisa e chama o eletricista. Ninguém sabe, chamou. Acontece um sinistro, pega fogo, prédio, como foi na academia lá em São Paulo, entendeu? Acontece alguma coisa dela, ninguém fala que chamou o eletricista. Porque se a pessoa for lá mexer, como é que fica? Não, mas... civil e jurídica nesse caso. Mas veja bem, se houve a contratação do eletricista, mesmo que a administração não tenha sido informada, né, deve haver algum contrato, alguma coisa. Tá bom. Né? Obrigado. Não existe? Aí você vai dizer, boca. Então a perícia do Corpo de Bombeiros, logicamente, vai detectar que houve alguma coisa. Mas, veja bem, você vai ser responsável pelo laudo que você emitiu. Porém, se a perícia do Corpo de Bombeiros detectar algo além do que foi visto, aí a responsabilidade não é mais sua. Exatamente. Né? Eu já passei por uma situação parecida, Fernando, há alguns poucos atrás, em uma perícia de incêndio, em que eu fui assistente técnico de uma das partes, em um prédio de luxo em Copacabana. Tá? O prédio tinha uma instalação que era, por questões de conveniência, né, porque moravam colecionadores, etc, nesse prédio. Essa unidade, inclusive, que sofreu o acidente, esse sinistro, era de um chefe do jurídico de um leiloeiro, tá? Então, você tem mais ideia o que tinha dentro daquela casa. E eles resolveram chamar um que a gente chama de um Zé Arruela, chuta-pedra, esse negócio assim, um monte de nome que tem pelo Brasil, para fazer uma puxadinha, né, no quarto, de um dos quartos das filhas do casal, que ainda bem não estavam no dia, para instalação, para puxar, para colocar ali um monte de coisas, sem que se fizesse uma distribuição equilibrada da carga, ou seja, dos equipamentos que seriam ligados ali naquela tomada. Aquilo foi em alto verão, aquilo pegou fogo à noite, né? Porque aquilo começou a esquentar a parede, mas eles estavam achando que não era nada normal. O prédio, essa unidade era toda carpetada, tinha papel de parede, tudo que é perigoso, que a gente saiba. Os móveis, a parte do banheiro, fizeram uma reforma maravilhosa, né? Com material de alto brilho, que aquilo ali é uma beleza para pegar fogo. E o apartamento virou carvão. Tá? Aí o síndico, ele quis, a princípio, né, acionar o morador era um leigo, porém, havia esse histórico que foi detectado pelo Corpo de Bombeiros. Né? Então, nesse caso, se fosse a questão
de haver uma vistoria anterior, né, em que não havia aquele tipo de instalação estranha, e depois o Corpo de Bombeiro detectou essa instalação estranha, a responsabilidade não cairia em cima do engenheiro que fez a vistoria, e sim de quem fez a instalação e do contratante daquela instalação estranha. Está entendido, Regina? Está entendido. Obrigado. Bom, falou você. Tem mais dois ainda para falar. Olha, um minutinho. A Yara, que está nos ajudando nesse evento, ela sofreu um desastre hoje antes de vir para cá, então já está começando a ter problema. Aí ela vai ter que se retirar. Então, mas tem um recado para dar para todos nós. E vamos continuar. Senhores, eu queria só dizer o seguinte: eu acho que conhecidos ou não conhecidos, amigos ou não amigos, somos todos colegas. Então, da mesma forma que eu falei com uma pessoa para não atropelar, outros que são amigos ficaram chateados, mas agora vai começar o debate de forma aberta. É só para a gente otimizar aqui as respostas que são direcionadas, e depois vocês ficam aí à vontade, até 8h30 da noite. Eu só queria dar um recado aqui, porque realmente eu sofri esse acidente e estou com muita dor, eu vou ter que ir embora. Eu queria convidá-los para participarem de um debate, de um seminário técnico que será realizado entre os dias 26 e 29 de novembro, onde teremos mesas de áreas específicas, tá? Cada mesa tem 3 horas, quer dizer, a construção civil tem 3 horas na terça de manhã, na terça de tarde, estruturas tem 3 horas, depois vem urbanismo com 3 horas, o segundo dia é um dia basicamente de instalações, tá? Que envolve engenharia mecânica, elétrica, e a engenharia de segurança e manutenção, tá? No terceiro dia, a gente tem uma parte que, quer dizer, tudo envolve meio ambiente, né? Não só hoje, como daqui para frente. Então, a gente também fez uma mesa grande de tarde para discutir exatamente todos os segmentos em relação ao meio ambiente, que vai ser coordenada pelo chefe da divisão de meio ambiente, que é o IBAC, ali. E nessas mesas, os formatos são os seguintes: a gente vai ter um conselheiro regional do CREA-RJ, um conselheiro do CAL, se ele tiver apto àquela especificidade lá, um perito do Instituto de Engenharia Legal, e como a mesa são formadas por até 10 profissionais, os chefes, quer dizer, as coordenações executivas das divisões técnicas especializadas, porque nem todo mundo aqui é associado ao Clube de Engenharia, então, subordinada à diretoria técnica, nós temos 19 DTS. Por exemplo, a DTE de Engenharia de Energia Nuclear, tá? Ela cedeu o espaço para a engenharia eletricista, para a engenharia elétrica, porque a engenharia elétrica, não sei porquê, mas ela não tem uma divisão técnica específica. Até o coordenador me pediu para entrar em contato diretamente com o Fernando Lima, que é amigo dele, e é conselheiro no CREA. Então, a gente pediu para que esse formato seja respeitado. No último dia, a gente vai fazer, porque algumas pessoas aqui fizeram tem 2 perguntas que eu nem passei para a mesa, porque elas estão exatamente dentro desse modelo desse seminário. Ao final, no último dia, quer dizer, cada mesa, além dela produzir, a gente propõe que ela produza as suas não responsabilidades, quer dizer, exatamente aquilo que ela não tem que arcar, cada profissão, tá? Eles entendem que não devem arcar. Após essas discussões específicas de 3 horas cada, para cada especialidade,
a gente vai ter tipo uma grande plenária onde todos vão discutir. Quer dizer, mas nada impede que um eletricista participe da mecânica, um engenheiro civil participe da ambiental, quer dizer, é tudo aberto. E no terceiro dia, em função na parte da tarde para a noite, no quarto dia, na sexta-feira, serão discutidas apenas essa parte do laudo, que alguém fez um questionamento aqui, se não dá para criar uma listagem onde a gente pudesse separar o laudo e ter os princípios e ressalvas que estão previstos nas normas de avaliação e perícias, que a gente que atua na área de perícias tem, a gente usa isso no dia a dia. Então, a gente criaria esses princípios e ressalvas de acordo com cada profissão, letra A, eletricista, letra B, civil, para a gente tirar as nossas responsabilidades naquilo que não nos compete nesses laudos de vistoria. E a gente vai formular também uma sugestão de honorários, tá? Não é uma tabela, porque a gente não tem competência para tal, mas a gente vai tentar formular exatamente saindo das diversas mesas, a gente compila e apresenta um modelo, ou alguém que tenha já um modelo formatado pode sugerir, quer dizer, a gente também está aberto a isso, tá? Então, esse seminário será realizado entre os dias 26, às 9 da manhã, até o dia 29, que é sexta-feira, às 14 horas, tá bom? Se vocês puderem fazer inscrições prévias, porque a gente acredita que haverá uma grande procura, porque a gente pretende divulgar muito, tá? E melhor, se não, vocês se inscrevem na hora, tá? Obrigada, eu vou devolver então para o Abílio e valeu, tá? Boa tarde a todos. Minha amiga do AIA, boa tarde também, especial a você. Bom, eu estou aqui mais para escutar. Essa lei é uma lei, tem uma estadual e uma municipal. Não existe uma proposta de que se criar uma lei federal que, por acaso, o engenheiro, senador Marcelo Crivella, é do Estado do Rio de Janeiro e sócio do Clube de Engenharia. Mas não existe uma lei federal. Então, essa lei, ela despertou interesse no Brasil todo. O Clube de Engenharia é uma entidade de uma repercussão nacional. O Clube de Engenharia é uma entidade que é precursora de todas as entidades brasileiras. O detalhe, a Yara Nagli já está com o evento formatado com o Marcelo Critério nessa área, viu? Não, estou só... O assunto aqui deste evento é só o papel dos sistemas, como se a CREA e o judiciário. Obrigado. Obrigado. Tá bom. Então, ela está avisando que o Marcelo Crivella, na terça-feira, vai para Portugal, depois vem para cá participar num evento no Clube de Engenharia. Parabéns para a Yara. Aqui eu estou trabalhando para caralho. Desculpa, amigos. Ela não passa. Então, vai-se necessário que exista uma aplicação de forma adequada dessa lei, né? Ela é uma lei com alto interesse social. Essa lei é de alto interesse social. E despertou, inclusive, a curiosidade, o interesse de outros clubes de engenharia. Eu poderia citar especificamente 2 que me procuraram e que têm interesse sobre essa lei, que é o Clube de Engenharia do Maranhão. Por quê? Porque o Centro do Maranhão tem um centro histórico que está muito inadequado.
Lógico, né? Um prédios muito antigos e estão inadequados. Então, são sujeitos a desabamentos, sujeitos a incêndios e coisas assim, por esse viés. O do Ceará, ele ficou interessado porque tem uma situação parecida com alguns bairros do Rio de Janeiro que são próximos ao mar. A questão lá, especificamente no Ceará, em Fortaleza, é de edificações na Praia do Futuro. Eu estive lá na Praia do Futuro, os prédios têm um crosta de sal, aquilo influi na estrutura do prédio, aquilo penetra na estrutura do prédio. Eu não vou me alongar, porque a hora está bastante adiantada. Nós estamos bastante interessados em colher essas informações. Por isso que nós vamos aqui nos reunir, esse evento é formatado pela DAT, com apoio da Yara Nagli. Então bom, ele é formatado, ele é organizado pela DAT, que é a Diretoria de Atividades Técnicas do Clube de Engenharia, e nós temos que captar essas informações todas, nós temos que nos organizarmos. Eu achei extremamente interessante o que o advogado Márcio Marques falou, nós podermos nos unirmos ao Poder Judiciário para poder formar um grupo para que possamos auxiliar o aperfeiçoamento dessa lei. Eu acho extremamente interessante que nós possamos fazer isso, junto com o Poder Judiciário. Só assim nós podemos dar um viés social a essa lei. Existe muita preocupação por parte do